Então, Xião, desculpa te cortar, porque realmente o teu áudio está bem ruimzinho, tá difícil às vezes de entender, mas você tocou num ponto crucial que eu acho que aqui para nós precisa ser falado ad nauseam, né? Que é como é difícil convencer as pessoas aqui, né? Você falou isso. Eu quero muito que vocês tenham esse realismo, sabe? Ó, gente, não é fácil, não. Não vai ser fácil, não está sendo fácil. Muitas pessoas ainda acreditam nessas mentiras. Muitas pessoas ainda propagam essas mentiras. Não fiquem, como eu posso dizer, inebriados. Ali, sabe quando você bebe uns gole de uísque, você fica meio engraçadinho, meio feliz? Fica meio altinho, né? Fica meio altinho. Não fiquem embriagados com discursos retóricos de pessoas que estão recebendo seu dinheiro no final do mês por causa do discurso. No sentido de que, pô, o cara tá ali, nós vamos vencer, ó, nós vamos ganhar aqui agora a prefeitura, o município, vamos ganhar a presidência, como fez o Valdemar da Costa Neto, dizendo que em 2026 vai vir forte a direita, né? O dinheiro tá caindo na conta do Valdemar, no teu não vai cair. Em 2026, eu posso garantir para vocês que o salário do Valdemar vai ficar maior à medida que o tempo passa. Ele não vai ficar menor. Então, não fiquem caindo em discursos retóricos de políticos e players políticos, né? Ou seja, aquele cara que está trabalhando no gabinete do fulano, do ciclano Beltrano, que no fim das contas vai receber o dinheirinho no final do mês. Sem contar, né, o interesse pessoal, que ele, como presidente do partido, ainda votou a favor da cassação do Deltan Dallagnol para poder um dos deles assumir lá, e que hoje tomou uma pernada aí do STF, um ST desse da vida aí. Não é, exatamente. Então, assim, não é embriagando discursos retóricos. Eu vou botar vocês aqui por causa dos barulhinhos. Tá tendo gente que tá recebendo vibração aí de mensagem e tá batendo aqui no microfone. Não fiquem caindo nesses discursos retóricos, porque isso não irá ajudá-los. Não vai ajudá-los, não vai fazer com que vocês tenham uma noção da realidade e possam fazer um trabalho benéfico tanto para vocês próprios, né? Ou seja, tanto para você, sua família, seus filhos, em prol do Brasil. E também não vai acontecer nada na política eleitoral brasileira diferente do que está acontecendo agora. Ou seja, cada político que quiser fazer um trabalho sério vai medir todas as palavras que usa, não por causa da lei vigente, não é por causa do Código Penal, não é por causa de um regimento interno da Câmara, não. Eles vão medir as suas próprias palavras por causa de uma tirania. Ou seja, nenhuma lei está fazendo com que as pessoas tenham medo de falar. Não é uma lei, não é o Código Penal brasileiro, não é a Constituição brasileira, não é uma norma. O que tá fazendo com que as pessoas tenham medo de falar, medo de dizer o que pensam, e algumas modificando as palavras que falam para não estarem em consonância com o que pensam, exatamente porque essa tirania está aí que se instaurou e essas pessoas estão com medo. E óbvio, como é que você vai dizer? Não fica com medo, não. Isso é óbvio, é normal, é natural isso. Então, tenham isso como norte. Não é fácil convencer os pares, né, as pessoas que estão ali no seu bairro, as pessoas que estão na sua cidade, no seu estado. Essas pessoas estão ainda como ferrenhos defensores do socialismo, sem saber o que é socialismo. Mas, Alan, sabe o que acontece também? O que dói muito é a dor do bolso, é o medo de perder o cargo, de ser cassado. Então, e também os próprios presidentes, né, os caciques aí dos partidos, quando você se filia a um partido que você é eleito, você acaba tendo que você deve obediência a esses camaradas, você já fica vendido, refém na mão deles, infelizmente. Então, medo da dor do bolso. E isso que você falou, eu quero só... O programa chegou ao fim, tá, gente? São 10 horas da noite. Mas só para concluir um pouco da minha experiência com relação a essa questão de bolso, né, de dinheiro, de conta bancária, eu vou falar uma coisa para vocês que, embora alguém possa dizer assim, não, Alan, mas essa questão do dinheiro existe até em países de primeiro mundo, né? Quem é que não quer perder a mamata? Concordo com vocês, só que tem um outro aspecto que é mais doloroso, tá? Quando eu fui aceito para estudar em um dos melhores seminários do mundo, né, de teologia, que fica em Denton, Nebraska,
da Fraternidade São Pedro, de uma comunidade tradicionalista, usa batina, é obrigatório o uso da batina, é canto em gregoriano, em latim, biblioteca maravilhosa, enfim. Quando eu fui admitido, eu perguntei, né, para os superiores o que estava acontecendo, que tinha tão pouca vocação na América Latina. Por que tinha tão pouca vocação do Brasil, da Bolívia, da Colômbia, etc. E eu vi amigos que eu fiz no período, né, naquele percurso, que ficaram e foram rejeitados. Né? Olha, não vamos esperar mais um pouco. Eu perguntei honestamente, né? Vou botar no mudo aqui que o microfone de você tem gente com o microfone aberto aí, tá? Perguntei, falei assim, olha, por que aconteceu isso? Né? Eu quero entender melhor. E a explicação doeu lá no fundo, né? O que o reitor e o diretor espiritual do seminário falaram? Eles disseram o seguinte, olha, Alan, infelizmente, nesses países de terceiro mundo, eles não usaram essas linguagens que eu vou dizer para vocês. Eu que tô desmascarando a polidez que eles tiveram. Eles disseram assim, infelizmente, nesses países de terceiro mundo, o jovem pode confundir a vocação com estabilidade financeira. Ou seja, tente se colocar no lugar de um menino de 16 anos, 17 anos, que está querendo entrar para o seminário, seja para estudar para ser pastor, seja para estudar para ser padre. E ele vê o padre e o pastor da igreja dele com um Apple Watch, o último iPhone, a melhor TV, a última TV que saiu, etc. Como ele vem de uma realidade de pobreza e miséria, ele não está acostumado a ver aquilo. Tá? Ele não está acostumado a ver aquilo. Diferente de vocações de países de primeiro mundo, onde um padre com um Apple Watch, um iPhone e um carro daquele ano é algo normal até para um menino de 18 anos, 16 anos, como é aqui nos Estados Unidos. Então, o jovem vê aquilo ali e fala assim, puxa, eu sou apaixonado por Jesus, quero falar de Jesus, quero falar de Deus para as pessoas, quero ajudar os outros. Só que se eu pegar a profissão do meu pai, a profissão da minha mãe, ou se eu seguir uma outra profissão aqui de um amigo meu que está indo trabalhar no... eu não vou ter nada daquilo ali. No subconsciente daquele jovem, ele não vai ter, talvez, ele não vai ter a capacidade de discernir. Será que eu realmente tenho a vocação? Ou será que eu estou querendo uma facilidade de vida, uma estabilidade de vida, para poder ter coisas que eu não teria antes em outras profissões? E quando esse padre falou isso para mim, eu falei assim, puxa, me doeu, cara, me doeu. Eu falei assim, isso é verdade, porque eu vi isso no seminário. Quando eu fiz a minha filosofia no seminário Maria Mater Ecclesiae, em Itapecerica da Serra, eram várias dioceses, e eu via dioceses mais pobres que estavam estudando ali, eu via aquelas pessoas meio, né, aquela coisa do deslumbre, né, que a pessoa fica ali achando o máximo, coisas que qualquer um de nós ali do Rio, São Paulo, tínhamos. Então você imagina para um seminário como o de Denton, em Nebraska, só tem 2 seminários da Fraternidade de São Pedro. Um fica em Wigratesbach, na Alemanha, que é um seminário francófono. Ele é franco-germânico, não, ele é franco-germânico, né? Então, para ir para lá, você tem que saber ou o francês ou o alemão, e aí se você sabe inglês, você vem estudar em Denton, Nebraska. Uma vez que você é admitido, você escolhe qual dos 2 você vai querer, etc. Essa realidade da miséria e da pobreza, pautando a mentalidade da pessoa, ela é uma evidência em nossas vidas, no Brasil. Quantas pessoas que às vezes podem estar confundindo a vocação política com uma estabilidade financeira que ela não vai conseguir como, sei lá, como advogado, como pedreiro, como administrador, seja lá o que for. A pessoa ela tem que ter uma maturidade muito grande, uma sabedoria, uma virtude. Ela tem que ser uma pessoa de virtude para ela realmente se questionar. Eu tenho a vocação política ou a política é a última saída para eu não viver na miséria? Ou a política é a última saída para eu não viver na merda? Já que eu gosto de falar de política, já que eu gosto de pensar política, eu não estou dizendo que uma pessoa que tem a vocação política, se ela for trabalhar com cinema, ela não vai ser feliz. Pede para o Daniel trabalhar com política. Daniel, se candidata aí, ele não vai ser feliz. Eu não estou dizendo que a pessoa não deve ir para a política e conseguir êxito
na política. Pelo contrário, eu quero que quem esteja na política consiga ter muito êxito, né? Êxito lícito, êxito moral, né? Moralmente bom. Mas o meu ponto aqui é esse. Tem gente que é tão incompetente que, se ela não estivesse na política, ela não ia poder receber nenhum centavo de nada que ela fizesse. E ela só está encontrando na política uma válvula de escape para poder ter o que viver. Então, ou ela vive como um candidato, ou ela vive pendurando de assessor de político em político. Fica ali, pulando. Em Brasília eu vi muito isso. Pessoas que não importam que partido que era, não importa que ideologia que era, não importa o que estava se fazendo na política, aquela pessoa queria manter a vida que ela tinha em Brasília. Então, para manter a vida que ela tem em Brasília, era preferível trabalhar para um político do que na iniciativa privada. Gente, eu tive uma empresa de jornalismo em Brasília. Para vocês terem uma ideia, os meus jornalistas, quando muito, recebiam 3 a 4 mil dólares por mês. Você sabe quanto ganha o menor dos cargos de qualquer assessor dos mais irrelevantes políticos de Brasília? Vocês sabem qual é o valor? É quase o dobro do que eu pagava para o jornalista. Se ele trabalhar como assessor de imprensa em algum ministério, se ele trabalhar como assessor de imprensa de algum político, se ele trabalhasse com assessoria de imprensa de algum partido, ele poderia triplicar, quadriplicar esse salário. Essa é a dura realidade de Brasília, que é a dura realidade do Brasil inteiro. Quantos jornalistas talvez não possam ganhar dinheiro fazendo jornalismo na rádio, mas vai acabar cedendo o trabalho dele de jornalismo, vai acabar desistindo um pouco do trabalho de jornalismo para ser assessor de imprensa do prefeito, do vereador. Mas não é porque ele tem a competência de fazer aquilo dali bem, é porque é a última instância para ele, aquilo dali é o santo grau dele. Se ele perder aquilo dali, sabe, aquilo dali é o Jesus Cristo da vida dele. Se ele perder aquilo dali, ele perde tudo. É a dura e triste realidade de um país de terceiro mundo na miséria.